Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui no vídeo número 2 de uma série de vídeos que vamos fazer, tratando do tema sobre dependência química. Há uma esperança no nome do vídeo. Eu agradeço de imediato aqueles que participaram do primeiro vídeo junto comigo, deram seu like, se inscreveram e compartilharam. É muito importante isso para a divulgação desse trabalho, porque é uma obra que, sobretudo, ela vem pela inspiração de Deus e é para a honra e glória de Deus. Nada para o homem, e sim para Deus. O problema, como já foi dito anteriormente, é de uma dimensão muito enorme. E muitas pessoas precisam ser atingidas, Precisam ser atingidas, precisam entender que há uma esperança, há uma solução, há uma forma, há um caminho de sair da situação em que se encontram. Então, a sua divulgação é muito importante. Convido aqueles que vão ver pela primeira vez agora esse vídeo número 2 que assistam o vídeo anterior. É muito importante para compreenderem o contexto de tudo que está sendo estudado aqui conosco. Eu vos trago de imediato aqui um dado ao qual pesquisei da UNODC, uma instituição com sede em Viena, na Áustria, que ela está presente em muitas regiões no mundo, tratando sobre o tema de segurança contra o uso e o abuso de drogas, crime organizado e corrupção e terrorismo. É uma instituição muito séria e que nos diz que cerca de 5,5% da população mundial entre 15 e 64 anos de idade já usou drogas pelo menos uma vez no passado, enquanto que 36,3 milhões de pessoas, ou 13% do número total de pessoas que usam drogas, sofrem de transtornos associados ao uso das mesmas. É uma quantidade muito grande de pessoas que sofrem diretamente ou indiretamente com o uso ou abuso de álcools e drogas ilícitas. E isso tem uma reflexão direta na nossa forma de viver no mundo. Sofremos as consequências desse uso e abuso de diversas pessoas nas nossas vidas. Alguns dos transtornos que traz o uso desenfreado dessas substâncias na vida das pessoas é bipolaridade, depressão, delírios, psicoses, esquizofrenias e outros mais tantos. Para isso tudo há uma solução, para isso tudo há uma maneira de se libertar. Não precisamos entrar em desespero e pensarmos que não há uma solução. É justamente isso que nós viemos tratando desde o primeiro vídeo e vos convido agora a entrarmos então na palavra do Senhor, na Bíblia. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao 36. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 36. A palavra diz assim do Senhor. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É certo que quem tem um problema com essa enfermidade, é certo que não nasceu assim. Ninguém nasceu no mundo bebendo, fumando, praticando outros crimes contra si mesmo, contra outras pessoas. Ninguém no mundo nasceu assim. Nós nascemos de uma mãe, do ventre de uma mãe. Todos têm um pai, mesmo que não presente. Existe um pai e uma mãe.
E já aí, no começo da vida de um bebê, já pode começar os problemas. Porque se nós já entendemos que de fato nós não nascemos com isso, com essa enfermidade, ou qualquer outra que seja, nós já podemos entender então que isso veio de alguma coisa. É preciso nós entendermos que veio de algo, teve uma origem e começa desde pequeno. Estamos falando de motivos que nos levam a buscar uma fuga em outra substância, em outra coisa, para aliviar uma dor que na verdade vem há tempos conosco. Muitos têm tratado esse tema com palestras, pregações, direcionando diretamente como cura interior. Precisamos de uma cura interior. Precisamos entender o motivo que levou uma pessoa, e nesse caso específico em que estamos tratando, ao uso de entorpecentes. E muitos querem tratar de fato o que está acontecendo sem tratar a origem do problema. O que ocasionou, o que acarretou alguém a fazer o uso e o abuso de álcool e drogas. Ou mesmo algum outro problema que não está relacionado com isso, que venha a pessoa a se desenvolver ao longo da vida, teve uma origem. Então, se nós estamos com essa dificuldade, é porque estamos presos ao que a Bíblia diz e chama de pecado. Então, quando o evangelista retrata o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 8, que quem realmente crê em Jesus realmente começa a ser seu discípulo. Um discípulo é um estudante, um aprendiz da palavra do Senhor. Como? Se nós seguimos Jesus verdadeiramente o que ele disse, nós vamos entender a mensagem que ele nos passa. E ele nos deixa claro que quem conhecer a ele será liberto. Mas liberto do quê? Dando sequência no texto, ele nos deixa claro que o pecado é que nos escraviza. O pecado, para não falar dele agora, sintetizando, é uma gama imensa de coisas que realizamos que desagradam a Deus. Mas o pecado ele não acontece sem antes passar pela nossa mente um pensamento. Um pensamento se formulou e o pecado se concretizou. Portanto, essa libertação que Jesus deixa claro aqui, que só é através dele possível de se realizar na vida de uma pessoa, ela vem primeiramente através do conhecimento das origens que nos levou ao pecado e ao delito. O usuário de álcool e drogas teve um motivo. Foi curiosidade, muitas vezes curiosidade, algumas vezes traumas na infância, abusos, na escola, agressões. A própria cor da pele às vezes gera um trauma na vida das pessoas. Um problema com autoestima. Uma pessoa se sente inferior às demais. A sociedade em que vive, que está inserida, às vezes é um meio conturbado, onde em volta só se tem violência, drogadição, prostituição ou outras coisas semelhantes, ou mesmo na casa onde diz que tem mais condições, às vezes os pais não estão presentes, deixando o filho ser criado à mercê das mídias sociais ou de alguma terceira pessoa. Aonde quer que você esteja inserido no meio social que esteja, pode ser o fator que acarretou o distúrbio no comportamento quando jovem, adulto. Então existe um caminho, existe uma solução, e o texto está bem claro que nós podemos nos libertar conhecendo essa verdade é Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não ser através de mim. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ensinando que através dele nós podemos mudar, nós podemos nos libertar, e nos diz ainda que o pecado é que nos escraviza.
O pecado que nós temos que tirar de dentro de nós. Então, num primeiro momento agora, nós entendemos que nós temos de fato um problema. Eu falo nós para nos englobarmos todos, que nós temos um problema que pode ser tratado. Aquela pessoa que está agora nesse momento sofrendo com a drogadição e as suas consequências tem que saber que existe uma solução, tem que saber que existe um caminho, tem que saber que ela pode se apegar a alguém que ama muito a sua vida e que não quer ver ela ali atirada naquela situação de miséria, escrava. Mas tem pessoas que não conseguem sozinhas entender isso, e a grande maioria dos usuários não consegue. E aí entra o papel daquele que ama aquela pessoa e que quer ajudar, sendo propagador dessa novidade, dessas boas novas, de que existe um caminho. E pelo que essa pessoa está passando, não precisa passar mais. Mas é preciso entender que é preciso todos estarem unidos para poder alcançar essa vida a qual queremos alcançar, que Cristo quer salvar e que morreu por tudo isso. Nós temos que deixar que as coisas do mundo não nos influenciem. Nós precisamos abrir mão de muitas vezes o nosso entendimento, que às vezes não serve para as coisas de Deus, porque nós às vezes não entendemos que estamos presos a algo, porque o mundo não entende que aquilo causa uma prisão. Eu posso citar várias coisas aqui, mas entre elas as mídias sociais, a tecnologia, a bebida, as festas, as orgias, a prostituição, a deturpação no cérebro, o próprio trabalho, às vezes, coisas que nos prendem e que, na verdade, acabam nos escravizando. A palavra do Senhor lida hoje nos diz que se você conhecer a Jesus, você pode ser livre. Conhecereis a verdade e ela, a verdade, vos libertará. Não é eu com as minhas palavras. Que Deus possa me usar como canal e que eu possa usar vocês como canal para atingir as pessoas que precisam ser atingidas. Mas quem verdadeiramente vai fazer o que tem que fazer é Jesus. A verdade, ele é a luz. Através dele nós podemos encontrar salvação. Eu encontrei isso. E por isso eu posso agora falar com determinação que todos podem encontrar. Está o caminho aberto para todo aquele que queira. Eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Palavras de Jesus também. Mas veja que ele não é invasivo. Ele não entra sem você o convidar. Agora, ao contrário, o outro lado, a escuridão, as trevas, todas essas parafernálias que o mundo oferece, diversidade de drogas, de bebidas, de pecados, tudo isso entra invasivamente, invade o coração das pessoas e não pede para entrar. Você basta dar uma brecha. E tudo entra e destrói as nossas vidas. Então, nesse estudo de hoje, nós podemos já entender que existe um caminho. Isso que fique bem claro. Que existe um caminho. E que esse caminho passa muitas vezes pela vida daqueles que amam as pessoas que querem salvar lá, que estão lá. Nós já falamos que o amor precisa atingir ao próximo. E que nós precisamos, às vezes, mudar o nosso contexto de vida em favor daquele outro que precisa da nossa ajuda. Nós precisamos entender isso. Então, sabendo que existe um caminho, sabendo que existe essa verdade, nós precisamos começar a estudar mais a palavra do Senhor. O primeiro passo é entender que o problema que está se formado teve uma origem. Então, vamos entender a origem desse problema na vida daquela pessoa que está sendo ou que precisa ser alcançada. Vamos começar a entender o que aconteceu na vida dessa pessoa, começar a conversar com ela, começar a explicar, olha, foi assim, quem sabe pedir desculpas por algo que cometeu a ela, quem sabe se desculpar. Capaz que hoje você ama tanto essa pessoa, mas quem sabe no passado algo de ruim aconteceu, faltou, quem sabe, um pouco mais de atenção, carinho, amor. E hoje está como está a situação. Vamos começar a trabalhar juntos, família, necessitado, seja vizinho, seja tenha um conhecido, seja um líder religioso, um líder profissional, seja quem for que está agora envolvido nessa, posso chamar,
trama toda que está acontecendo na vida particular de cada um, eu falo, começamos a ver de uma outra forma as coisas, né? Que muito das responsabilidades, quem sabe até pode ser de alguém que pense que não tem essa responsabilidade sobre a vida de alguém. Então, para concluirmos aqui, fica claro, muito claro, que a união é que vai fazer as coisas acontecer. Primeiramente, perdoe. Perdoe qualquer coisa que possa não estar perdoado. Perdoe. Comece a analisar as coisas, comece a entender. Houve um motivo para acontecer o que hoje está acontecendo. E mais, profundamente mais, entenda que o caminho, a verdade e a vida para a mudança de tudo isso é Jesus Cristo. E eu termino dizendo para vocês, fazendo até uma pergunta para que fique em análise, quem sabe. O que é melhor? Viver uma vida ao lado de Cristo é um caminho estreito, é difícil, concordo, afirmo até. Não é algo fácil, mas não te traz nada parecido com que o outro caminho, que eu já conheci muito bem, vai trazer. Muitas vezes abrir mão de poucas coisas é a entrada para outras coisas boas virem na vida da gente. Talvez falte abrir mão de alguma coisa para começar a mudança. Talvez o primeiro passo já tenha sido dado, que é começar a participar desses estudos. Eu não quero curar ninguém, eu não tenho esse poder para fazer essas coisas. Eu tenho como mostrar um caminho, e Jesus opera. Muitas vezes ele usa as pessoas, é claro, e pode até me usar, é claro, e pode te usar também, é claro. Mas a intenção aqui é mostrar o caminho. A intenção aqui é mostrar uma solução. Dar uma esperança para quem sabe hoje está totalmente desesperançoso. Vamos ter paciência, vamos compreender também aquele que está necessitado. E o que está necessitado, compreender aquele que quer ajudar. Tem muita gente por aí que quer ajuda, mas não consegue ser ajudado, porque não consegue ser entendido. E tem muita gente que quer ajudar e não sabe como ajudar. Então terminamos aqui, agradeço a todos imensamente por terem me ouvido, né? E vos convido a alcançar aquele que precisa em nome de Jesus. Saiba, fique com esse versículo memorizado na sua cabeça. Conhecereis a verdade e a verdade, ela vos libertará. Vá atrás dessa verdade. Busque essa verdade. Como quem busca um tesouro no mundo incalculável, busca essa verdade, porque esse tesouro é para a cura da sua alma, para a cura da alma daquele que hoje está precisando. Está nas nossas mãos, disponível para todo aquele que queira a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Você vai entender muitas coisas buscando a mesma. Amém? Deus abençoe a todos.